Olá, meus irmãos, meu nome é Catiê, sou da Fraternidade Luiz Sérgio, aqui de Vinhedo, São Paulo, e agora estamos dando prosseguimento ao nosso projeto Lutas Fraternas, onde em cada semana nós refletimos sobre um capítulo do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel. Estamos agora na lição número 48, que tem o título de Compreendamos. Então, Paulo nos diz assim, em Hebreus 10.8, ele diz o seguinte: sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Eu vou ler a lição todinha para vocês e depois vamos fazer as reflexões. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo senão por meio de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se acentuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em novo revelando, Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta terrestre da Terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja aos filhos os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhes a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falta ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência de celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Vamos então agora a algumas reflexões sobre esse capítulo muito bonito do Pão Nosso. Então, o que a gente pode observar, Ao longo dos tempos, o ser humano, ele procurou diversas maneiras de tentar diminuir diante de Deus os seus erros, os seus pecados. E ele buscava também, às vezes, pedir saúde, dinheiro, busca de uma maneira melhor de se redimir. E ele buscava, juntamente com isso, uma maneira de se redimir diante de Deus. Paulo vem aqui nos falar da ineficácia desses sacrifícios antigos e posteriormente ele contrapõe com a eficácia do que o Cristo nos traz com o meio de nos dirigirmos a Deus. Os povos antigos, eles eram extremamente bárbaros. A imagem que eles tinham de Deus era aquela que nós todos temos, não é? Diante de nós, dentro de nós. Porque a imagem que nós temos de Deus é aquela que está em nosso íntimo. Se eu sou muito rude, muito zangado, eu posso ter uma noção de que Deus possa ser assim também comigo, tá?
E eles, como eles eram muito primitivos, né? Eram muito ainda, não tinham inteligência muito desenvolvida, tinham ainda pouca noção, né, do que realmente era Deus. Eles viam no sacrifício uma forma de agradar a Deus e de diminuir claramente os seus pecados. Então, o que eles faziam, né? Eles sacrificavam animais e às vezes até chegavam à barbaridade de sacrificar seres humanos. E seres humanos, assim, preciosos a ele, queridos a eles. Muitas vezes vemos pais sacrificando filhos em função do que achava que Deus queria que ele assim o fizesse. Era hábito, né, naquela época, a buscar a Deus através de sacrifícios e ofertas. A visão que eles tinham de Deus era muito materializada. Então, o que nós podemos esperar, né, deles? Porque, na verdade, eles agiam, né, conforme eles podiam e conseguiam na época com a sua inteligência e o seu primitivismo. A violência nessa época ela era aceita com muita naturalidade, porque o que eles faziam com esses animais e muitas vezes até com os humanos, eles não viam isso, não era uma crueldade, eles não agiam no sentido de crueldade, e sim no sentido de que aquilo seria uma oferta que Deus necessitaria, vamos dizer assim. Para eles, seria necessário fazer uma oferta nesse sentido para que Deus fizesse acontecer algo que eles desejavam, ou que melhorasse alguma coisa na natureza, porque muitas vezes eles, em muitos lugares, eles tinham assim os deuses com a natureza, né? Eles tinham assim um sentido de deuses, eles eram as forças, né, que tinham na natureza, como ventos, a água, o fogo e tudo mais, essas forças da natureza, elas eram tidas como deuses. Eles observavam a cada um, eles colocavam um nome, né? Como assim, Atena, que era considerada a deusa da sabedoria, Apolo, deus da luz, Poseidon, deus dos mares, né? Demétria, que era considerada a rainha da fertilidade da fertilidade na natureza, e ela era a rainha das matas, né? Então, eles atribuíam, e quando eles necessitavam de algo em relação à natureza, alguma coisa assim, eles agiam dessa forma e sacrificavam animais e até humanos em função do que aquilo seria mais agradável aos olhos de Deus. Dos supostos deuses, né? Esses deuses em letra minúscula, porque eram vários. Eles traziam a visão, né, que eles tinham desses deuses, é que eles eram muito severos, muito caprichosos, muito orgulhosos, e assim, através do sacrifício, eles achavam que eles poderiam agradar a eles. Esses sacrifícios eram feitos da seguinte forma: eles matavam o animal, tinham um lugar, né, adequado na igreja mesmo, porque isso era lei na época, onde se matavam esses animais e até pessoas algumas vezes, né? E depois os corpos eram queimados desses animais, dessas pessoas eram queimados, e aquela fumaça que saía, né, de se queimar esse corpo, que subia aos céus, que eles consideravam que seria agradável aos olhos de Deus. Aí, com o tempo, as coisas foram melhorando, né? Como diz aí na nossa mensagem, no cadinho dos séculos, né? Aos pouquinhos, foi melhorando um pouquinho, foi tendo um pouquinho mais diminuindo um pouco tudo isso, mas quando Deus nos envia Jesus, Ele ainda há muito
há muito disso por aqui. Então, o que ocorre? Jesus, quando chega, ele vai próximo a uma sinagoga, a uma igreja, e ele observa ao lado dessa igreja um comércio de animais para sacrifício. E Jesus já não gosta muito disso, né? E se aborrece, fica muito entristecido com tudo isso e começa a pregar, né, aquele Deus imaterial que não nos pede esse tipo de sacrifício. E sim, o sacrifício agradável aos olhos de Deus é aquele que nós fazemos conosco mesmo. O sacrifício de sacrificar mesmo dentro de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância para com o nosso irmão, né? Então, é essa reforma íntima, é isso que Deus espera de nós. Os sacrifícios estão conosco mesmo, com a nossa melhoria, com a nossa luta em crescermos, em amadurecermos espiritualmente, moralmente, para que possamos caminhar mais de encontro a Deus. Como podemos ver no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que se chama o sacrifício mais agradável a Deus, é que antes da oferta de eu oferecer algo material a Deus, eu preciso me consultar e rever comigo mesma se eu estou bem com meus irmãos, se eu estou bem com todas as pessoas que me cercam, se eu não tenho ódio no coração, rancores, mágoas guardado. Porque antes disso, se eu for lá com o meu coração assim, essa oferta de nada valerá. O que Deus espera de nós é que nós possamos ser caridosos e termos muito amor ao próximo. Então, de nada adianta eu oferecer uma coisa material, sendo que dentro de mim os meus sentimentos estão todos tumultuados e sem perdão àquele que possa ter me ofendido. Tá? Então, o que Deus nos oferece? Oportunidade iguais a todos, né? A todos. Deus não diferencia seus filhos. Ele age como um pai, né? Aqui, se um pai, vamos dar o exemplo do livro, com um pai aqui na terra, consciencioso e reto, ele não faz diferença entre seus filhos, tá? Imagine Deus. Se um pai terrestre consegue agir dessa forma, imagine Deus com a sua grandeza, com a sua plenitude, o que Ele nos faz por nós em igualdade sempre. Cabe a nós apenas sabermos aproveitar as oportunidades que Ele nos oferece. Está aí para todos nós. Podemos aceitá-las de uma forma mais tranquila, menos tranquila, depende de cada um, de que ponto estamos na nossa evolução, tá? Então, a gente precisa caminhar, né? E para a gente atingir esse caminho, nada melhor, né, do que o estudo do Evangelho, sem dúvida, que vai nos libertar da ignorância e aquela ignorância lá do passado, né? Somos nós lá atrás, aqueles primitivos. Então, eu vou colocando, né, a gente estudando e também caminhando junto com o nosso coração, né, que são duas asas, da inteligência e do amor, a gente precisa caminhar com ela para trilharmos, seguindo assim o caminho de Jesus e com ele chegarmos até o Pai. Paulo, em uma das suas situações, né, em uma de suas cartas, ele coloca assim, logo que ele se converte: já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então Paulo, nós sabemos, né, que ele era Saulo antes, um perseguidor dos cristãos, e quando ele se converte, naquela maravilhosa conversão, ele diz realmente essa frase. É isso, meus irmãos, a mensagem que eu gostaria de passar a vocês hoje. Fiquem todos com muita paz, muita luz e muitas bênçãos. Que Jesus os abençoe e até uma próxima.